paz do Senhor, juventude abençoada. Com muita alegria que estamos aqui para o estudo de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, entre a lei de Deus e a lei dos homens. E aí, você estudou sua lição? Está preparado para aprender um pouco mais da palavra de Deus, estudando sobre a vida desse homem extraordinário, Daniel? Eu quero convidar você a interagir, compartilhar essa aula com seus contatos, amigos, parentes. Aproveite esse tempo para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu estou aqui acompanhado de um time de peso, cooperador Diego, presbítero Davidson e uma participação especial aqui do cooperador Mateus, esse jovem aqui representando vocês aqui nessa aula. Glória a Deus pela vida de vocês, queridos. São muito bem-vindos, estou feliz de estar aqui nesta oportunidade com vocês, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Glória a Deus por essa lição, onde temos a certeza que o Espírito Santo vai ministrar a cada coração. Deus tem uma bênção para cada um de nós. Fique conosco até o final dessa lição, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Glória a Deus, muita alegria de estar aqui com os irmãos para aprender mais um pouco, que o Senhor possa estar ministrando poderosamente no coração de cada um, em nome de Jesus. É com grande alegria que eu estou aqui com os irmãos. Uma oportunidade dessa estar aqui com homens de Deus, né? Qualquer dia que a gente pode aproveitar, né? Então que seja uma bênção que o Espírito Santo venha falar não só a vocês, mas conosco também. Amém. Amém. Vereador Mateus, ora pra gente. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui para aprender mais de Ti. Por isso clamamos perdão, meu Deus, pelos nossos pecados. Que o Senhor, meu Deus, venha derramar a Tua graça sobre nós e venha nos ensinar aquilo que o Senhor deseja. Fale conosco e nos ensine a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai. A paz do Senhor, jovens, eu sou Larissa e hoje nós vamos fazer juntos a leitura do texto bíblico. Daniel 6, de 1 a 7. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Essa foi a leitura de hoje e até mais! Muito bem, irmão Diego, fala pra gente quais são os objetivos dessa lição que vão nortear o nosso estudo. Amém. Os objetivos: conhecer as características do novo governo que Daniel estava submetido, compreender como se deu a conspiração contra Daniel e aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. Muito bem. Já deu para perceber aí, queridos, que essa lição vai ser um estudo muito interessante e de profunda aplicação, né, para o nosso dia a dia. Principalmente para vocês jovens que enfrentam desafios e vão enfrentar cada dia mais no contexto, né, social, na faculdade, né, vida familiar, uma vez que nós estamos sempre sendo atacados, né, pelas forças das trevas. Mas nós vamos aprender como se manter, né, firme e fiéis na presença do Senhor com o estudo da vida de Daniel. Nós estamos aqui num contexto onde o Império Babilônico, né, um dos maiores impérios poderosos, né, sob inicialmente o domínio de Nabucodonosor, que traz o povo de Israel, né, do Reino do Sul, melhor, para a Babilônia como um povo, né, escravo, cativo, e esse povo fica por 70 anos cativo ali. Ao final do Império Babilônico, né, esse império cai e o Império Medo-Persa
passa a dominar e ser um império que vai dar continuidade, né, às conquistas que inicialmente foram feitas ali pelo o grande e poderoso império de Nabucodonosor. Nós temos então aqui um grande conquistador, um homem pagão, né, um rei pagão que foi usado por Deus, que foi o rei Ciro, que vai, a partir da sua forma de governo política, vai permitir que o povo de Deus, né, o povo de Israel, volte para a sua terra, volte para reconstruir o templo, né, aqueles que assim desejaram. Então nós estamos aqui num contexto, assim podemos dizer, até favorável, né, para o povo judeu. Embora vivessem ali num contexto pagão, né, um povo, né, uma nação, um império que era extremamente pagão, mas nós vamos ver aqui que eles permitiam uma liberdade, né, religiosa, assim por dizer, que esses povos que foram cativos pudessem expressar, né, a sua fé. Esse regime, né, essa mudança de regime de um reino para outro, fica muito evidente, muito claro que a forma de governo, né, que foi implantada ali pelo Império Medo-Persa, ela foi uma forma muito estratégica, né, do ponto de vista administrativo, né, sob o comando ali de Ciro e de Dario, aqui no tempo de Daniel. Daniel, na verdade, ele passou, né, pelo convívio, assim por dizer, de vários reis, né, porque ele foi cativo bem novo, ainda adolescente. E aqui nós estamos num contexto em que Daniel, a Bíblia não relata com precisão, mas os historiadores acreditam que ele tinha aqui em torno de 85 a 90 anos, né? E durante todo esse período, naquele contexto, sendo um homem lá muito importante, né, tanto no Império Babilônico quanto no Império Medo-Persa, ele se manteve íntegro, né? E nós vamos ver aqui, tem hora que nós vamos ter que escolher entre a lealdade e a integridade, que são coisas distintas, né? Embora elas possam andar juntas, mas há momento em que você vai precisar de prezar pela integridade, porque às vezes a lealdade ela não vai estar pautada no princípio, né? E nós vamos ver que Daniel ele se manteve sempre íntegro, mesmo quando tudo era desfavorável ou quando ele teve que se opor à lei dos homens, que é o tema da nossa lição. Mas então, vamos seguindo aí. Queria, né, pedir a participação dos nossos amados irmãos aqui para falar um pouco aí, Davis, sobre esse estilo de governo do Império Medo-Persa. Vivendo sob um novo governo. Havia ali o governo de Babilônia que havia caído, né, e entrou um novo governo onde havia ali uma tolerância religiosa, havia uma compreensão que as culturas deveriam ser absorvidas, né, deveriam ser desenvolvidas, havia uma certa liberdade protegida, né, vamos falar daqui a pouco sobre isso, né, mas o que chama a atenção é da identidade desse novo governo, desse novo rei. Quando a gente vê na Daniel 5, Daniel 6, nós observamos falando sobre Ciro, depois Dário. Não há ali informação concreta se é a mesma pessoa, se são pessoas distintas, né? Há, na verdade, alguns historiadores, né? A maioria entende que Ciro ele era o imperador conquistador. Ele vinha conquistando e ele, por regiões, ele levantava reis, né? A monarquia local para poder administrar. E ele seguia conquistando. Isso é um entendimento geral. Então, é um ponto importante, porque muitos jovens, muitas pessoas têm essa dúvida. Então, para ficar definido uma linha aqui de pensamento, aqui há um que é o rei, o imperador, que é o Ciro, o conquistador. E o outro, que é o rei Dário, que é aquele que estabeleceu o reinado. Então, o governo Medo-Persa ele tem uma característica de organização, onde havia ali príncipes, presidentes, governadores, prefeitos. Né? Então, assim, para ficar didático, para ficar mais prático de entendermos, né? Hoje nós temos o município, por Cariacica, nós temos o prefeito de Cariacica, estamos no estado do Espírito Santo, governador,
e temos o presidente da República. Né? Então, além disso aí, havia ainda 3 príncipes que eles regiam, tomavam conta para saber se as terras, né, se havia ali pagamento de impostos, para saber se as leis, aquilo que Dário tinha determinado, estava sendo cumprido. Né? Então, eles tinham essa responsabilidade. Inclusive, desses 3 príncipes, Daniel, ele era um príncipe. Né? E aí a gente vai observar no contexto, mais à frente, que Daniel, ele era excelente em tudo que fazia. Se destacava, Se destacava, porque ele era um homem de Deus, um servo de Deus, e tudo que ele fazia, tudo que era posto em sua mão, ele fazia com todas as suas forças, com excelência. Né? Mas um ponto também que a lição trata sobre esse novo governo era a política de tolerância religiosa, aonde Ciro ele desenvolveu um decreto, ou conhecido como cilindro de Ciro. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o cilindro do rei Ciro. Nunca ouviu falar sobre isso? Fica tranquilo que agora a gente vai descobrir. Bom, o cilindro de Ciro é um artefato de grande importância para a fé judaico-cristã. Trata-se de um cilindro de argila datado do século VI a.C., que contém uma inscrição em escrita cuneiforme, que descreve a conquista da Babilônia pelo rei persa Ciro o Grande. Sobre esse cilindro nós iremos ver 3 pontos a serem destacados. E o primeiro deles é a libertação dos judeus. A inscrição no cilindro de Ciro menciona a libertação das nações que foram exiladas na Babilônia. Com isso, o governador Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo que havia sido destruído pelos babilônios, como vemos registrado no livro de Esdras. Segundo ponto, a tolerância religiosa. O cilindro também destaca a política de tolerância religiosa de Ciro. Ele também permitiu que os povos conquistados continuassem a praticar as suas próprias religiões. Terceiro ponto, o cumprimento das profecias bíblicas. A libertação dos judeus pelo rei Ciro é vista como o cumprimento de várias profecias bíblicas. O profeta Isaías, por exemplo, havia predito a ascensão do rei Ciro e seu papel na libertação do povo judeu, como está escrito em Isaías 44:28 e 45:1. Através do profeta Isaías, nós temos um claro exemplo da soberania de Deus sobre todas as nações. Deus usou Ciro, um rei pagão, para realizar os seus propósitos com o povo judeu. E essas foram as curiosidades de hoje. Espero que vocês tenham entendido e aprendido. Até a próxima! Então nós vemos, irmãos, que por meio do cilindro de Ciro, os judeus eles tiveram condições de serem deportados para Jerusalém. Né? E aí eles estavam vivendo em Jerusalém com a segurança ou com o decreto, né, sobre a proteção de uma liberdade religiosa. Mas vamos aqui aplicar agora a nossa realidade, a realidade do jovem. Vamos comentar sobre isso, Mateus? Vamos. Falando a respeito da tolerância religiosa, da tolerância cultural que havia neste reino, posteriormente nós vamos ver em outro tópico que na realidade era uma tolerância fingida. Porque por mais que havia este respaldo legal, na prática não era posto, porque nós vamos ver que Daniel vai ser constrangido contra a sua fé, quando aqueles outros dois presidentes vão até Ciro para poder questionar, poder falar, não, vamos fazer aqui um decreto de 30 dias, ninguém vai poder falar com sua divindade, vim pedir só para o Senhor, só para o rei. E trazendo para o contexto de hoje, por mais que nós também tenhamos um aparato legal que garante a tolerância religiosa, que garante que nós possamos manifestar a nossa fé, em diversos ambientes, talvez no seu trabalho, na faculdade, na escola, você possa ser constrangido, confrontado e muitas vezes reprimido por conta da sua manifestação de fé.
você expor uma opinião, você expor seu posicionamento como servo e ser constrangido. Inclusive, comigo já aconteceu isso na sala de aula. Na época, eu estava finalizando o 3º ano, isso foi ano passado, e o professor chamou um debate onde ele jogou na turma temas que não cabiam jogar, questões quanto a aborto, quanto a eutanásia, e eu tive que me posicionar sozinho contra a turma. E graças a Deus, graças à graça de Cristo, graças às Escrituras e à verdade que está exposta no Senhor, eu pude alcançar ali e utilizar de argumentos que puderam vencer, porque nada resiste à verdade. Mas aí entra o questionamento, que muitos jovens não têm sofrido. Você pode até pensar, eu não estou sofrendo com esse constrangimento, essa perseguição que eles estão falando. Aí parte do princípio de, será que você tem tido testemunho necessário? Aqui nós vemos não apenas Daniel, mas anteriormente, os outros jovens, os outros amigos de Daniel sofrendo a perseguição por conta do testemunho. E muitos têm guardado a fé, e muitos jovens têm cogitado negar a fé que defendem, têm cogitado fugir do evangelho ao qual vivem por medo de repressão, por medo de ser perseguido ou de constrangimento. Então, por mais que haja essa falsa tolerância religiosa, quando olhamos na prática, não é aplicada. Você trouxe o conceito da espiral do silêncio, né, onde o pensamento dominante do momento sufoca os demais pensamentos, e as pessoas que pensam diferente acabam se sentindo constrangidas em expressar suas opiniões por serem divergentes, né, e por medo de zombaria, esse tipo de coisa, elas acabam se silenciando. É uma postura que o crente definitivamente não deve adotar, pois nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e nós temos que brilhar em meio às trevas. Apontando o que tiver errado tem que ser apontado. O que for divergente do que nós acreditamos, nós precisamos expressar, mesmo que isso vá nos constranger frente a outras pessoas. Não digo nem constranger, mas pode nos parecer algum demérito frente a outras pessoas, de algum chefe, de alguma outra pessoa que nós vemos como intelectuais deste mundo, que a inteligência deste mundo é uma loucura para o Senhor, né? Mas mesmo assim nós devemos nos posicionar, porque nós temos um manual de fé e prática que é a Bíblia Sagrada, e ela defende, ela demonstra como o homem deve viver em meio a este mundo, né? E essa proposta do mundo aí de querer nos calar, de querer sufocar o nosso pensamento, isso mostra que é uma tolerância seletiva, uma tolerância religiosa seletiva, onde, na verdade, só qualquer outra religião é permitida e é tolerada. A nossa é aceita de qualquer maneira, e ainda querem nos calar. Você quer ver, Diego? Agora, recente, nas Olimpíadas. Perfeito. Paris, né? França, um país que hoje está predominantemente muçulmano. Na abertura, o cristianismo foi zombado, né? O nome de Deus foi blasfemado, sim, usando imagens, né, ali da Santa Ceia de uma forma, né, completamente assim, inapropriada. Uma plena profanação. Foi uma chacota para conosco. Então, assim, a tolerância religiosa, ela é para todas, mas para o cristianismo não. Né? Quantos cristãos não morrem ao redor do mundo, e a Organização das Nações Unidas, os direitos humanos não divulgam, não defendem isso, né? Então, de fato, né, há uma perseguição. Por quê? Que o Mateus falou. É a verdade que está sendo exposta, e eles não toleram isso, né? As leis de Deus não toleram. Então, de fato, nós temos que nos acostumar com essa perseguição, que de fato tem vindo e virá cada vez mais com frequência e com força, porque é natural que isso vai acontecer quando a gente se posiciona, como o Mateus falou. Então a gente precisa de estar preparado para isso aí, seja em qual ambiente for, né? Na faculdade, no trabalho, até mesmo no seio da família, de enfrentar essas oposições e se manter firme ali, como Daniel se manteve, né? Sem temer o custo disso, né? Glória a Deus. Então, uma lição que o Espírito Santo está aplicando no seu coração hoje, jovem, que você tem um chamado a ser íntegro. Numa sociedade onde o cristianismo muitas vezes tem sido atacado, você, jovem, deve permanecer firme em Deus.
Um jovem, não é aquele jovem que é crente em silêncio ou não transmite isso a outro. Não. Mais do que isso, é quando você vê a sua fé ser atacada, se posicionar. Então seja você diferente dos iguais. Faça você a diferença. Porque o Senhor Deus é o mesmo Deus de Daniel, que honrou e sustentou Daniel. É o mesmo Deus que o espírito de excelência que o Senhor colocou sobre Daniel esteja sobre a sua vida, para que você tenha o poder para testemunhar, cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Muito bem. E falando em espírito de excelência, nós vemos que Daniel, ele foi distinto, ele foi diferenciado. E isso causou inveja aos seus companheiros, né, de trabalho ali. Ele era um dos 3 presidentes e ele se destacava. Esse tipo de império, eles justamente eles pegavam os mais capacitados, mais qualificados, mais inteligentes, né, e colocava eles em cargo de proeminência, né, em cargo de destaque. Então Daniel é esse, porque ele tinha o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tinha esse espírito de excelência. Então, jovem, Daniel, ele exercia a sua função com integridade, ele era correto, com qualidade, ele dava o seu melhor, porque ele não estava fazendo para o rei simplesmente, ele estava fazendo primeiramente para Deus, né? Então é um exemplo para nós de como nós devemos nos portar, seja o que nós formos fazer, né? Seja no nosso trabalho, seja na obra de Deus, a gente deve fazer com excelência para a glória de Deus, buscando a capacitação de Deus, porque tudo vem dele. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, como, né, bem o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10, 31. E isso, Mateus, por vezes vai causar inveja e vai levantar, vai suscitar inveja e intriga, né? Sim. Pessoas contra a nossa postura, por a gente ser correto, por a gente fazer a diferença, né? Exatamente. E muitas vezes é, como o senhor falou, é de graça. Às vezes só por ser quem somos, defender aquilo que acreditamos, as pessoas vão nos tratar com desdém. Muitas vezes eu dava para ver que quando eu me posicionava de acordo, e até hoje, ainda em alguns momentos, quando se posiciona a respeito de algum assunto que está na mídia hoje, você vai ver lá, sempre os mesmos tipos de comentário. Ah, mente fechada. Ah, você está ultrapassado. Uhum. Ou senão até piores. Tipo, você é tóxico, não sei o quê. Preconceituoso. E quando... Discurso de ódio. Exatamente. Né? Rotulado, né? E quando vai parar para olhar, é o mesmo pessoal que pede respeito, tolerância. E eles fazem a mesma coisa que eles não querem que façam com eles. Contando que não sejam com eles, tá bom, né? E aí que tá o perigo. Porque o crente, quando ele é confrontado, muitas vezes ele se abate. E aqui nós vemos o exemplo de Daniel, que mesmo na situação que ele estava com todas as possibilidades de ficar abatido, de ficar triste, ele preferiu manter a fé no Deus que ele confiou a vida toda. Já no final da vida, ele sabia que aquele Deus que livrou ele em outros momentos, livraria ele naquele momento também. Que é o que Paulo vai falar, né? Que as tribulações desta vida não se comparam ao peso da glória de Deus. E Daniel tinha essa convicção. Sabia que por mais que talvez ele sofresse, ele foi lançado na cova dos leões. Aquilo é passageiro. E Daniel veio mantendo esse posicionamento recebido desde a época de Jeremias. Porque o profeta Jeremias ele vai dizer, o povo acabou se dividindo, né? Alguns foram contra e quiseram criar motins, se rebelar contra ainda no Império Babilônico. Outros já foram ao contrário. Aceitaram o domínio e aceitaram que Babilônia, o espírito de Babilônia, adentrasse os corações deles. Mas não foi a orientação que o Senhor deu por meio de Jeremias. O Senhor queria que eles permanecessem íntegros e leais, mas que não permitisse que Babilônia adentrasse nos corações. Nós vemos esse exemplo de um jovem que, chegando ao final da sua vida, ele permaneceu guardando os preceitos do Senhor. E aqui que está o diferencial. Que por mais que ele foi afrontado, a convicção de fé dele era inabalável. Então isso que é interessante por mais que tudo estivesse ao contrário,
o espírito que estava sobre ele era maior que tudo. Glória a Deus, porque Daniel começou bem e terminou bem. Perfeito. E mais, vamos aqui. Daniel, ele tinha um espírito de excelência. O rei queria colocar ele em destaque maior do reino. E não havia como pegar ele, porque o camarada era bom. Era bom. Não tinha culpa, né? Fala não tinha que culpa. era perfeito. Perfeito. Mas, com decreto, ele não poderia abrir a janela, se voltar para Jerusalém e orar. Mas ele não abriu mão. Eu não sei se ele tinha um compromisso com o Senhor. Senhor, o fato é que ele não abriu mão. Ele falou: eu posso morrer. Ele sabia que poderia se lançar na cova dos leões, mas ele abriu a janela e orou ao Senhor. E diante do rei, ele testemunhou e foi: é isso mesmo, não me curvo. E a pergunta hoje para o jovem, mais uma vez: você está disposto a não abrir mão de nada, porque você ama mais o Senhor do que as outras coisas? Porque assim como o Israel de Deus deixou o espírito de Babilônia, o espírito mundano, entrar e perverter e prostituir tudo aquilo que Deus gostaria de ter com Israel, eles abriram mão, eles decidiram não obedecer, eles negaram. Nós somos hoje uma igreja de Jesus. Amém. E você, jovem, é a igreja de Jesus Cristo. Você precisa permanecer firme em Deus, não abrir mão de nada. Porque o problema é quando entra as concessões. Não, eu só não vou abrir a janela, que eu vou estar orando. Uhum. Não, eu só não vou orar, voltar para Jerusalém. Eu só não vou fazer isso ou aquilo. Não, Daniel não abriu mão de nada. E isso quer dizer que ele era um homem íntegro. E aqui vem um ponto. No início da lição você comentou sobre lealdade e sobre integridade. A lealdade, ele era leal ao rei. Tanto é que ele fiscalizava os demais, ele ajudava na política, no governo. Sim. Né, como ele era bom em tudo, o rei queria ainda colocar ele em destaque. Ele era leal. Mas a lealdade dele era limitada até onde não feria a sua integridade como servo de Deus, como homem de Deus. Então, por quê? A integridade está relacionada a um viver completo, a um viver que não é parcial. Então, ele era totalmente, completamente de Deus. O foco dele, a prioridade dele, a razão dele era olhar a promessa da Nova Jerusalém. Então ele permaneceu em Deus. Que hoje você possa também permanecer em Deus, guardar a palavra dele no seu coração e pedir: Senhor, me ajuda a prosseguir, porque por mais que tenha situações diversas, planos diversos, que você possa se posicionar e saber que Deus é um Deus que vê. E você não está sozinho. Nós temos o Espírito Santo em nós. E você, jovem, o Espírito Santo em vós, esperança da glória. É certeza que você não está sozinho. Se você testemunhar, se você for firme, se você for fiel, Deus vai entrar com providência, você vai ver o milagre, vai ver as portas abertas, vai ver, às vezes, o professor mudando, vai ver o professor precisando de dar lá o PPS, de dar nota 10. Vai ter que perceber que, de fato, contra essa verdade aqui, não dá para bater de frente com esse jovem. Porque ele é diferente, porque ela é diferente. Mas aí, ô irmão Davidson, é criado um plano maquiavélico, né? Como a conduta íntegra de Daniel instiga, né, a inveja e levanta, né, desses outros companheiros de trabalho de reino dele, incita, né, o coração invejoso deles, eles criam um plano maquiavélico para pegar Daniel, né? E foi algo assim, né, maligno mesmo, né? Extremamente maligno. Não viram conduta errônea da parte de Daniel, buscaram na lei de Deus, né, para ver o que podiam fazer para derrubar este homem de conduta excelente, né? Por fim, acharam esse caminho, né, tentando privá-lo do devocional dele,
do dia a dia com Deus, que ele nutria ali, buscava o Senhor em oração, tributava ao Senhor todas as suas petições, e foi esse caminho que tentaram achar para derrubar Daniel. Como nós vimos, né, não obtiveram êxito, né, nessa conduta, porque, para honra e glória do Senhor, o Senhor fechou a boca do leão, e, por fim, os seus opositores que acabaram levando a pior, vamos dizer assim, né, e acabaram sendo mortos pelos leões que eles tentaram conduzir a Daniel. É terrível, Diego. É a intolerância dos tolerantes. E aí, justamente eles vão lá, quando o servo, quando o cristão se posiciona, ele é atacado, né? Entra a calúnia, entra outras situações, mas o melhor de tudo, irmãos, é que Deus fechou a boca dos leões. Né? E no tópico 3 da lição fala justamente isso, né, Jonatas? É a lei dos homens e a lei de Deus. Olá, jovens, vamos pensar um pouco sobre a lei moral. A lei moral foi criada por Deus para reger as criaturas morais. O homem, por ser feito à semelhança da natureza divina, então ele é um ser que tem livre-arbítrio, ele é um ser que tem escolhas, e como ele é preveniente em suas escolhas, então a lei moral foi dada para poder colocar os limites nessas escolhas. Como qualquer questão de múltipla escolha, né, você pode acertar ou errar. O homem acerta quando ele obedece à lei de Deus e o homem erra quando ele transgride a lei de Deus. Então a lei moral é a lei que Deus dá, ela é escrita em nosso coração. O resumo principal da lei moral são os 10 mandamentos, que é a lei principal que constitui do cerne, do centro matricial dessa lei, que rege a conduta com Deus e com os homens. Essa relação de obediência a Deus é uma relação recompensada. Quando as pessoas obedecem, elas são protegidas e promovidas ao bem-estar, porque Deus assim faz. As Escrituras, em seus códigos morais, são todos baseados no Decálogo e na lei moral de Deus. Às vezes, a lei dos homens vão conflitar com a lei de Deus, e quando isso acontecer, inquestionavelmente, nós vamos obedecer à lei de Deus e vamos desobedecer aos homens. Os apóstolos disseram para os governantes dos judeus que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós cristãos diremos também ao mundo sempre, mais importa obedecer a Deus do que qualquer outra lei. Nós somos governados unicamente pela lei de Deus, isso é o que importa, porque essa é a lei que vai reger nossa vida na eternidade. Deus abençoe cada um de vocês. O jovem hoje, ele está passando o tempo todo sobre isso. Né? Onde ele tem que... muitas vezes, não é porque ele ou se omite ou concorda quando não tem um testemunho, quando não tem um posicionamento. Hoje Deus te chama a se posicionar. Porque você tem que ser, sim, leal ao seu professor, leal ao seu patrão. Né? Você tem que ser o melhor na sua faculdade, o melhor no seu local de trabalho, tem que ser o melhor, né, atendendo todas as leis dos homens, mas sendo íntegro em Deus. Porque no final das contas, quem pode fechar a boca dos leões é Deus, por meio das nossas orações, por meio da sua oração. Que nós possamos perseverar e a cada dia, sabia, não, eu sigo a um Deus vivo. O Deus da Escritura é uma realidade e cabe a mim e a você suportar tudo isso por amor daquele que um dia nos comprou com o seu precioso sangue. Aleluia. E isso é o que nós temos guardado no nosso coração. Não olhar simplesmente esse tempo, mas já olhar a bem-aventurada esperança que há em Cristo Jesus, a vida eterna. E mais do que isso, hoje saber que Deus quer nos levar ao máximo do nosso potencial. É interessante que tem uma lição maravilhosa de Atos, no capítulo 5, onde os apóstolos foram presos, né, por pregarem as palavras desta vida. E foram soltos de uma maneira miraculosa, um prodígio maravilhoso, um anjo do Senhor os libertou e deu a ordem para que eles continuassem pregando, né? Aí quando eles voltaram aos que os tinham encarcerado, foram unânimes na sua resposta, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né?
E essa é a conduta do servo de Deus. O servo de Deus obedece primeiro às leis de Deus, para depois vir às leis dos homens. E quando a lei dos homens confronta com a lei de Deus, a escolha é simples. É a lei de Deus que nós vamos escolher, porque a promessa de uma vida eterna não é algo banal. Isso é verdadeiro, é fiel e verdadeiro. E mais importa o que está por vir, como bem disse o presbítero Davidson, do que 50 anos, 60 anos nessa vida aqui, que é um sopro, uma sombra, um passar de uma sombra, uma vida efêmera, né? É muito mais importante nutrir a vida espiritual, a vida que está por vir, ou melhor, como diz em Mateus, né? É juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, do que aqui viver todas as coisas que este mundo tem para oferecer, mas não ter um futuro de tormento e agonia, e ranger de dentes, né, como o nosso manual de vida nos exorta. Às vezes, até da forma que nós falamos, pode parecer que está desvalorizando a lei dos homens. Mas é ao contrário. Se nós pegarmos o Evangelho, Jesus, em 2 situações, pelo menos que eu estou lembrando, ele ressalta e valoriza o respeitar e obedecer a lei dos homens. Quando eles chegam para confrontar Jesus a respeito de dar os impostos, onde ele fala, dai a César o que é de César, e numa outra passagem, quando ele manda Pedro ir pescar o peixe, dentro da boca do peixe haveria ali o dinheiro para pagar o imposto dele e de Pedro. Então, é interessante ver isso, porque o Senhor, ele nos pede para ser leal à lei dos homens, contanto que não fira o Evangelho. Tem um limite, né? Existe um limite. Vai respeitar a lei dos homens até o momento que ela não fere a lei de Deus. Né? Então Daniel aqui ele foi desobediente, entre aspas, à lei dos homens porque chegou no limite. Né? Então a lealdade estava associado àquela circunstância, né, do edito. Agora a integridade não, a integridade dele pautada nos princípios da lei de Deus, que ele não podia quebrar. E aí nós vemos um exemplo, dentre tantos, né, essa sociedade pós-moderna, pós-cristã, no Reino Unido, uma mulher, ela foi ameaçada de ser presa por estar em frente a uma clínica de aborto no Reino Unido, estar orando em pensamento. Olha o nível que chegamos. Né? O guarda indaga ela, fala, posso estar orando em pensamento. E ele, coagindo, ameaçando ela de ser presa por ela estar ali, porque foi criada uma lei lá que não pode haver nenhum tipo de manifestação, né, no entorno, né, desses... Uma zona de segurança. Isso, uma zona de segurança. Então, assim, olha só, ela estava ali manifestando sem nenhum alarde, ela estava ali em frente orando, fazendo, né, uma intenção, por quê? Aquilo ali fere a lei de Deus, né? Então hoje assim, a gente vê as pessoas estão relativizando, não, neste caso aqui, o aborto no caso, né, que a gente está colocando aqui, nesse caso aqui, né, é permitido, né, porque, né, foi um estupro e tal, mas a gente sabe que não deixa de ser um assassinato, né, um crime hediondo, com requinte de crueldade, porque aquela vida não pode se defender. Então, isso é só um exemplo, né, do nível de perseguição, muitas vezes velado, outras vezes já mais escancarado, que nós, como cristãos, nós temos passado e vamos continuar passando. E a gente precisa estar se posicionando. Né? Então, jovem, se posicione sim, guarde essa palavra no seu coração, seja íntegro, seja um jovem de fé, viva pela fé, que você ame mais a Cristo do que a qualquer outra coisa, seja apaixonado. Clame, Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito de vida, espírito de poder, de testemunho, de sabedoria, de excelência. Faça de mim o servo, o jovem que o Senhor me chamou para ser. Que eu seja, assim, um evangelista, um profeta poderoso em Deus. Muito nos chama a atenção aqui, queridos, a forma que as coisas foram sendo desenhadas, né, pelos homens maus daquele reino. Eles incitaram o rei, né? O rei ele caiu numa cilada, na verdade. Incitaram o rei a criar um edito, que aí quando o rei vê que é Daniel que né, descumpriu a lei, ele fica triste, temeroso, porque ele gostava de Daniel, ele sabia da conduta de Daniel. Tanto é que o texto fala, Diego,
que ele trabalhou até o pôr do sol para livrar Daniel. Mas como a lei do Medo-Persa não permitia que nem mesmo o rei poderia revogar um edito, ele não conseguiu. Mas ele conhecia o Deus de Daniel, e ele falou: Daniel, o seu Deus vai te livrar, né? Ele tinha essa convicção. Ele não dormiu, passou a noite ali em jejum, né? Ali, creio eu que se ele estava jejuando, ele estava ali intercedendo. Ele já estava, digamos assim, numa comunhão com Deus de Daniel. Tanto é que depois ele vai se render e vai fazer com que todos, né, sirvam o Deus de Daniel, porque é o Deus que faz prodígios, milagres. O testemunho de Daniel já tinha provocado um efeito positivo na vida do rei, né? Tanto é que o rei ele vai agora checar se Daniel ele tinha sido ou não, né, devorado pelos leões, mas na verdade ele tinha uma convicção que Daniel estava vivo. Então ele pergunta, quando ele faz aquela pergunta, ele faz aquela pergunta por fazer retórica. Deus de Daniel salvou ele, né? Agora, antes disso, fala aqui, Mateus, do poder da oração, né? Daniel, quando saiu o edito, ele foi seguir a rotina devocional dele, que não era uma rotina por rotina, mas era uma prática diária. Virar lá na janelinha, chegar na janelinha que estava virado para Jerusalém e fazer a oração dele, né? E a salvação dele, vamos dizer assim, né? O depósito dele com Deus estava nessa prática, né? Sim, e é aquilo que o pastor Jairo fala. A oração dará conta de tudo. Isso. E a oração realmente dá conta de tudo. Se nós olharmos as escrituras de Gênesis a Apocalipse, situações impossíveis se deram por conta de orações, e muitas vezes não eram orações grandes, orações bonitas, orações simples, muitas vezes orações de 1, 2, 3 palavras, mas que estavam pautadas na fé e, na verdade, na certeza que o Senhor responderia, como é o caso de Daniel. Por mais que ele estivesse sendo jogado na cova, ele sabia que o Deus dele podia fazer o leão jejuar aquela noite. Até o leão ia entrar em comunhão aquela noite. Mas ele sabia que, por mais que, se ele fosse jogado, se ele morresse ou não, se ele sobrevivesse, seria para a glória do Senhor, mas se ele morresse também. Mas o Senhor falou um ponto interessante, que o rei foi lá conferir. Até o rei estava com fé que o Senhor tinha escutado, que o Senhor tinha salvo Daniel. E o que o Senhor falou também no começo. O Daniel podia ter orado de porta fechada. Ele poderia ter orado com a janelinha fechada, orado escondido. Para evitar, né, uma consequência mais drástica. Mas Daniel escolheu orar com a janela aberta na janela, para todo mundo ver. E, novamente, posicionamento e testemunho. E a fé de Daniel de poder falar com o Senhor, sabe, que se fosse condenado, se não fosse, não fosse, mas não abrir mão do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que jovem, Daniel. E aqui ele já era idoso, né? Isso, mas pensando aqui, seja, ele manteve toda a vida de integridade. Pensa, o Daniel, desde a adolescência, na sua juventude, até sua velhice, ele não abriu mão do Senhor. Que exemplo. Né? Ele preferiu várias vezes sofrer o dano de ser preso e tal, confiar no Senhor. E o Senhor sempre ouvia suas orações. E mais do que isso, lá no seu local de trabalho, na faculdade, no ensino médio, você está testemunhando do Senhor? Talvez o seu testemunho cause oposição, mas por certo ele vai estar operando salvação de vidas. Né? O testemunho de Daniel alcançou aquele rei. E aquele rei transmitiu isso a outros. Não cabe aqui dizer se foi correto. O fato é que ele foi impactado. Né? Então, outra lição que o Espírito Santo nos traz hoje, que o seu testemunho, jovem, aonde você estiver, onde nós estivermos, precisa impactar sim o nosso colega de trabalho, ou no estágio, ou na faculdade, ou no ensino médio, na sua família. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu irmão ainda não é de Cristo. Você precisa ter um testemunho, porque por meio do seu testemunho, o Espírito Santo, Deus, vai alcançar essas pessoas. Né? E o fato é o seguinte, no porvir, entrará na eternidade, será reconhecido aqueles que foram fiéis, o sangue e o testemunho. O testemunho conta, e conta muito. Contou muito na vida de Daniel,
que conste também na sua vida e em nossas vidas. Glória a Deus. O ponto interessante é, quando nós vamos olhar para os cristãos do Novo Testamento, eles estavam felizes pela oportunidade de sofrer por Cristo. Sim. Mas a gente olha para a maioria dos cristãos de hoje, são pessoas com vergonha de postar um versículo, de compartilhar o link da EBD. Pautada a fé no social, para poder fazer talvez uma média com os pais, ou para poder ficar bonito. Ficar bem visto, né? Ficar, não, ali, ó, aquele jovem vai na igreja, mas tem Deus, são os amigos do Evangelho. Mas quando precisa, são os primeiros a partir. É verdade. Então, outra questão, jovens, para que não venhamos ser amigos do Evangelho, mas que nós possamos morrer por aquilo que o Senhor deu a vida dele. Estamos partindo para o final, jovens, e a aula passou muito rápido, né? Muito rápido. Esperamos que vocês estejam sendo edificados aí com esse ensinamento, né? Pode deixar aí seus comentários aí, pode deixar suas perguntas aí, que a gente, né, vai estar buscando aí responder com os mestres aí, né, Davis? Concluindo, então, Deus fecha a boca do leão, né, irmão Diego? Deus é fiel. Amém. E ele cuida de Daniel, né? E ele é glorificado por isso. Em todo o tempo, é o Deus prodigioso que livra, que cuida daqueles que depositam a sua confiança nele, né? E que mantém o desejo de manter intimidade com esse Deus. Ele vai se revelando e te livra uma vez, te livra novamente, e assim vai até o nosso último dia. E é interessante que, na situação de ter a nossa fé confrontada por conta de alguma das leis dos homens, duas lições muito importantes a gente consegue tirar, com exemplos, obviamente, da Bíblia, né? Que, por exemplo, como foi citado do apóstolo Pedro, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, aliado ao exemplo deixado pelo próprio governador José no Egito lá, quando exposto à situação da esposa de Potifar, ele exclama: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Que sejam essas as palavras, quando formos confrontados a respeito de seguir a lei dos homens ou a lei de Deus, que reverbere em nossa mente o exemplo do apóstolo Pedro, o exemplo do governador José, para que, no momento onde formos confrontados, escolhamos servir a lei de Deus. Porque é esse Deus galardoador que livra, abençoa e guarda o seu povo, abre o mar quando necessário, e por aí vai. Essa é a chama que deve queimar nos nossos corações em todo o tempo. Obedecer a Deus vale muito mais do que obedecer a qualquer outra lei do homem que conflite com a sua intimidade com Deus, que conflite com a verdade do Evangelho, da palavra do Senhor que nós cremos, né? Que nós praticamos. Amém. Irmão Davidson, Deus cuida da gente e Ele trata com aqueles que nos perseguem, né? Foi um fim trágico, né? Daqueles que armaram contra Daniel. Para você ver, não foram só eles, né? As famílias deles também pagaram pela atitude, né? Má deles. Tanto é que o texto relata que eles foram lançados na cova como punição. Então aquilo que eles armaram para Daniel voltou contra eles, né? E antes mesmo deles cair lá, os leões já tinham despedaçado, né? Então, assim, um fim triste, né? Então, assim, a gente aprende uma lição muito, muito importante aí, né? Com relação a aqueles que nos atacam, que nos perseguem. A gente tem que se preocupar com isso. O que a gente pode deixar de ensino para os nossos jovens aí? Nós temos uma consciência. Nós temos um Deus justo, né? E a lei daquilo que é plantado, você vai colher. Né? E quando o jovem, a jovem se posiciona e há essa oposição é a Deus. Você é de Deus, então está se levantando contra o próprio Deus. E não tem jeito, porque hoje há uma distorção. Dizer, não, porque o amor de Deus e tal, Deus, até essas pessoas, não, sofrerão as consequências. Né? Sofrerão as consequências ainda nessa vida, e o pior, no porvir,
na vida eterna, será uma vida eterna aonde a morte, o bicho nunca vai morrer, o fogo nunca vai acabar. São cadeias de trevas em sofrimento eterno. Então saiba, irmãos, que nós podemos sim guardar no Senhor, porque Deus é o que vai dar escape. Deus que vai entrar com providência. Não cabe a nós a ira, entrar com providência, não. Ore e coloque tudo diante da mão do Senhor, porque Ele que vai tratar, Ele que vai ser o seu socorro, Ele vai ser a sua defesa. Porque guardando isso no coração, nós temos a certeza que o importante é, nós temos um Deus vivo. E então a cada escolha que você fizer, a cada passo que você der, a cada testemunho que você der, Deus está vendo, Deus vai te ajudar. Porque a força que você tem, se for sua, é limitada. Talvez você vai entrar em embates e discussões, mas se você colocar sua força no Senhor, o Senhor vai ser sua força. Você vai vencer no poder da oração, de uma vida devocional, de uma vida firme no Senhor. No mundo onde as pessoas não têm base, solidez, tudo é relativo. Nós estamos vivendo a era pós-moderna onde tudo é relativo. Tudo aquilo que é concreto é perseguido, é confrontado, busca-se muitos argumentos para desconstruir aquilo que é eterno, aquilo que é sólido. Permaneça em Deus, porque Ele é justo, Ele é nosso juiz, Ele vem em nossa defesa. Glória a Deus. Para a gente finalizar aí, irmão Mateus, no final do capítulo 6, nós vemos aí uma atitude do rei, e a gente entende que tudo isso é como consequência de uma vida de um homem piedoso, um homem que honrou a Deus, né? E isso impactou para todas as nações da terra. Olha só, hein? Ciro, né, no caso aí Dario, né, ele promulga aí um decreto, né, para que todos temam e tremam diante do Deus de Daniel. Olha aí como você falou, a importância do testemunho, né? A importância do testemunho. E voltando àquela situação que eu havia mencionado de confrontos, muitas vezes as mesmas pessoas que me confrontavam, eu falava, mas por que você não faz isso, cara? Em situações de aperto, elas vinham pedir oração. Quando eu tinha um problema, cara, o que eu faço aqui? Ou senão, quando eu tinha um sonho, olha só que engraçado, até quando eu tinha um sonho, cara, o que isso significa? Uhum. E aí que entra a parte do testemunho. Daniel, através desses anos, testemunhando, querendo ou não, nós somos observados. Sim. Aí todo momento, para bem ou para o mal. Aqui nós temos nesse texto nós temos dois exemplos, do rei e das pessoas que estavam acusando ele. Vocês estavam observando Daniel para ver se pegava ele. No outro, era o rei, vendo o testemunho de um servo de Deus. Esse cara é diferente dos outros. Ele é diferente dos demais. Não, mas aí que está. Não porque Daniel podia alguma coisa nele mesmo, mas é pelo espírito daquele que ele carregava. Que mudou o destino de um reino. Um rei decretar que todos servirão ao Deus de Daniel. Olha só, que impacto, né? Um homem, né? Muito bem, agora vamos para um momento muito importante, especial. Hora de semear, né, irmão Diego? Glória a Deus, vamos ofertar na casa do Senhor com alegria. Neste momento também tem a campanha dos 1000 valentes. Eu convido a todos que podem ofertar, fazer um voto ao Senhor para que a gente possa adquirir este espaço maravilhoso que tem nos servido muito bem. Vamos ofertar para a honra e glória do Senhor? Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada pode interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Minha identidade
E aí, meus caros jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta: qual era a política de Ciro em relação aos povos conquistados? Alternativa A: imposição de uma única religião. Alternativa B: tolerância religiosa e justiça. Alternativa C: escravização dos povos conquistados. Ou alternativa D: destruição de todos os templos. Vamos lá, tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta é a alternativa B: tolerância religiosa e justiça. Segunda pergunta: o que motivou a conspiração contra Daniel pelos outros presidentes e governadores? Alternativa A: sua deslealdade ao rei. Alternativa B: sua falta de competência profissional. Alternativa C: sua distinção e excelência. Ou alternativa D: sua riqueza acumulada. Vamos lá, responde aí agora. E o nosso tempo acabou e a resposta correta dessa pergunta, com certeza, é a alternativa C: sua distinção e excelência. Terceira pergunta: como Daniel reagiu ao decreto que proibia orações a qualquer divindade ou homem, exceto ao rei? Alternativa A: ele parou de orar completamente. Alternativa B: ele continuou a orar a Deus, desobedecendo ao decreto. Alternativa C: ele fugiu do império para evitar a punição. Ou alternativa D: ele tentou negociar com o rei para mudar o decreto. Vamos lá? Responde aí, porque tempo na tela. E acabou nosso tempo. E se você responder a alternativa D, ele tentou negociar com o rei para mudar o decreto, você errou. Porque na verdade a alternativa certa é a alternativa B: ele continuou a orar a Deus, desobedecendo ao decreto. Quarta e última pergunta: qual foi a consequência para os conspiradores após a sobrevivência de Daniel na cova dos leões? Alternativa A: eles foram promovidos a cargos mais altos. Alternativa B: eles foram exilados para uma terra distante. Alternativa C: eles foram lançados na cova dos leões e punidos. Alternativa D: eles foram perdoados pelo rei. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta, se você responder a alternativa C, eles foram lançados na cova dos leões e punidos, meus parabéns porque você acabou de acertar. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto compreendido as questões e acertado e também tenham absorvido o conteúdo que elas passaram para vocês. É isso, fiquem na paz e tchau! Muito bem, jovens. Glória a Deus por esse tempo. Muito feliz e privilegiado de estar aqui com vocês estudando essa lição preciosa, né, queridos? Um aprendizado, quanto aprendizado para nossas vidas com a vida de Daniel. Irmão Davidson, fecha aí pra gente aí, ora para concluir essa aula. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este tempo maravilhoso aonde a sua palavra foi ministrada aos nossos corações. Que o Senhor possa aplicar cada verdade estudada aqui e que a bênção do Senhor seja transbordante sobre a vida de cada jovem. Nós oramos pela tua bênção, gratos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A todos, a paz do Senhor. Deus abençoe, a paz.